Vamos para a cabine do Palestra Itália? Vamos lá, que jogo tenso. Quem tá lá? Milton, Noriega e William. Como viram esse jogo, essa partida tenso? Mas aqui da minha forma, primeiro espetáculo, né? Quando o jogo tá empatado assim, vai até o final, de novo, depois dos 50, é um espetáculo para a torcida. Mas novamente, William, Milton, Nori, entramos numa pilha desnecessária, né? Dudu expulso, Felipe Melo tomando cartão amarelo, sendo substituído para não ser expulso também. Mais ou menos por aí, Milton? Olha, Roger, é mais ou menos por aí, né? Na verdade, quando a gente começou a transmissão aqui, o William usou a seguinte expressão, né? Um time, para ganhar uma competição como a Libertadores, ele vai crescendo ao longo da competição, ele vai se fortalecendo, ele vai encorpando. E para isso tem que sofrer. Agora, o Palmeiras está abusando do direito de sofrer, né? Porque já foi assim com o Wilstermann, já foi assim na Argentina contra o Tucumã, porque teve jogador expulso, ficou com um a menos e tal. E hoje foi assim, né? Quer dizer, fez um primeiro tempo horroroso, como eles disseram aqui, melhorou um pouquinho no começo do segundo tempo, mas depois, quando fez o segundo gol, perdeu o pênalti, o time deu uma caída de novo, tomou um empate, enfim. Palmeiras está... Se é sofrimento que precisa, esse time vai chegar voando nas fases mais importantes do campeonato, né, Capita e Noriega? O que eu acho, boa noite, amigos, eu acho assim, para resumir, uma questão macro do jogo, vai. O Palmeiras tem um time para ganhar muito mais fácil do Peñarol e do Jorge Wilstermann do que ele ganhou. Aí tem coisas que ele tem que tirar de lição daqui. Por quê? Ele deixou o Peñarol fazer no primeiro tempo o jogo que o Peñarol queria, que era o jogo do chutão, do físico, do dar o tranco, recupera, falhou, tomou um gol de cabeça. Aí, no segundo tempo, em 5 minutos, em 6 minutos, colocando a bola no chão, trocando passe em velocidade, o Palmeiras chegou mole e virou o jogo. E teve mais 3, 4 chances teve assim. o pênalti logo em seguida. Pênalti seguido. O que aconteceu é que ele não conseguiu fazer esse jogo o tempo inteiro. Exercer a liderança técnica que o Palmeiras tem em cima do Peñarol. Normalmente, jogando bem, jogando tranquilamente, o Palmeiras deita para cima do Peñarol porque é muito melhor. Só que a questão emocional acho que interferiu nisso. Boa noite, amigos. O Palmeiras não soube jogar, tirar proveito hoje, até, e para mim a leitura do Eduardo Batista foi perfeita. Os seus meias, o Tietê hoje, jogou bem abaixo. O Guerra no primeiro tempo também, no segundo até melhorou. Mas não souberam tirar proveito da fragilidade, principalmente do setor de meio de campo da equipe do Peñarol. E na força que o Peñarol tinha, que é a bola aérea, aí falhou. Então, assim, esse tipo de problema, porque num jogo duro de Libertadores, hora você está na frente em relação a ter mais volume, hora o adversário vai ter mais controle. Agora, no que o adversário é bom, você tem que neutralizar, principalmente jogando dentro de casa. E o Palmeiras mostrou hoje essa fragilidade, essa deficiência em neutralizar aquilo que o adversário era bom, na catimba e na bola aérea principalmente. E principalmente, eu acho também, Roger, amigos, a leitura do jogo. Entender o momento em que é para acelerar, o momento que é para tirar o pé do acelerador. Eu acho que o Palmeiras tem jogadores importantes, né, nesse aspecto, rodados como o Zé Roberto, que também não fez um bom jogo, o Edu Dracena, o Felipe Melo. E esses jogadores têm que ter uma liderança técnica. Passa muito mais pelos jogadores em campo do que para o treinador esse tipo de situação. O treinador fez a leitura, entendeu, tentou mexer aqui e ali. Só que os jogadores acabaram entrando nessa pilha da catimba e também na estratégia do adversário. O adversário sabe que é inferior tecnicamente. O que ele vai fazer? Vai dar uma enfeiada no jogo, que é o que ele pode fazer. E o Palmeiras, em 6 minutos de bola no chão, ele virou o jogo. E com todas essas catimbas, altos e baixos, o placar poderia ter sido muito mais elástico, né? A gente separou alguns gols perdidos pelo Palmeiras. Se tivessem sido aproveitadas essas ótimas chances, teria sido seria uma goleada, de repente até a nossa análise do jogo seria outra. Contando o pênalti, né? Que foi o pênalti, indiscutível, né? Essa jogada do seu Michel Bastos com a perna esquerda e depois o Tietê e o zagueirão do Peñarol salvando em cima da linha. Mas a mais impressionante é a do William para mim, né? Ele dribla o goleiro, provavelmente é o próximo lance, ó, com a perna esquerda, o Tietê tira bem de todo mundo, menos do último homem. E não entra mesmo, né? Não entrou, é impressionante esse lance. Olha o do William, olha só como é que o contra-ataque muito bem puxado em velocidade, o William tira do goleiro e coloca a quantos metros? 10 metros do gol, né? Sem goleiro nenhum, bem posicionado, equilibrado. Ele dá o tapa na bola, ela beija o travessão. É impressionante, né? Agora... Eu posso tirar uma dúvida com o William e com você também? Pode, lógico. É evidente, a gente está falando do jogo do Palmeiras, a gente fala um pouquinho dessa pilha do Palmeiras, dessa oscilação de rendimento até emocional. Agora,
se a gente recuar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20, a gente sempre cai nesse discurso que o jogador brasileiro não consegue evitar essa pilha. O que falta? É difícil, é porque o jogo começa nervoso, né? Você sai atrás da partida. Ontem eu contei essa história aqui, né? Do jogo contra o Nacional do Uruguai. O Uruguai, para mim, os uruguaios são piores do que os argentinos, bem piores. Eles sabem esse tipo de jogo e eles gostam de levar a partida para esse clima. E já contam com essa reação dos brasileiros. Exatamente. Eu já peguei o uruguaio dentro de casa e goleamos, não tivemos problema nenhum. Mas a partir do momento que você entra nesse clima, o jogo passa a ser dos caras. E aí, como o Nori falou, você tem o Zé Roberto de experiente, você tem o Praz de experiente, você tem o Felipe Melo de experiente. O que não faltam são jogadores experientes no Palmeiras. Mas tem jogadores explosivos também, né? O Dudu, o Felipe Melo. Ele é ilustrativo, né? Exatamente. Qual foi a impressão de vocês aí no estádio da expulsão do Dudu? Foi uma surpresa ou Dudu pediu o cartão? Olha, só para... É claro que o Willian conhece muito mais esse tipo de clima dentro do campo, mas eu acho o seguinte, eu acho que o jogador brasileiro, nesse tipo de situação, ele quer jogar muito para a torcida, né? Então ele esbraveja, ele gesticula, ele reclama. É duro a gente dizer se foi merecido ou não a expulsão, porque a gente não está no campo, a gente não sabe exatamente o que ele falou para o juiz. Agora, não dá para ficar reclamando de juiz em Libertadores da América, porque a arbitragem da Libertadores é isso aí, elas são ruins mesmo. Se você tirar um ou outro árbitro argentino, um uruguaio aqui, talvez um brasileiro, o resto é o resto, eles são muito ruins. Eles não dão acréscimo, eles raramente expulsam direto um jogador por uma falta mais violenta, enfim. Como tantas outras, né, Milton? Esse tipo de coisa, né? Quer dizer, na verdade, a gente sabe que a arbitragem é assim, a gente sabe que a arbitragem é ruim, e a gente continua achando que ela vai prejudicar o seu time. Ela é ruim, meu cara. Temos que vencer a Libertadores, mesmo contra as arbitragens ruins. E até o Alexandre Matos deu uma entrevista falando que até o Peñarol estava reclamando também da arbitragem. Porque se for olhar, ele deu mais 3 minutos e o jogo foi quase a 55. Né? Claro, 3, o árbitro ele dá um mínimo. Então ele pode estender o jogo se ele entende que precisa de estender o jogo. Agora, os jogadores brasileiros, eu acho até que melhorou esse aspecto. A gente tinha essa pilha, essa efervescência, era mais fácil de espírito ser, de Libertadores, explorada né, pelos os argentinos, chilenos, uruguaios. Agora, tem alguns jogadores, e aí é característica individual, e o Dudu tem essa característica, que é mais pilhado. E aí, ali na hora, o cara tá na sua frente, você vai fazer o quê? Não adianta. É claro que tem adrenalina, é claro que você está querendo vencer, mas para isso precisa aprender a vencer. Esse tipo de comportamento. Porque não é só jogando aqui, é jogando fora também. O cara vai passar a mão no seu rosto, vai passar a mão em outros lugares, vai te provocar, entendeu? E você vai já te chamar sabe de macaco. Exato. Né? E depois pede desculpa. Bom, eu não sei nem se eu desculparia, porque tá querendo te provocar. Mas enfim, o Felipe Melo desculpou, louvável da parte dele, e até ele tomou cartão amarelo, mas assim, você viu o Felipe Melo tranquilo, dava uns bicões assim pra lateral e tudo, mas na hora que tinha entrevero, ele, que poderia, de repente, ele mesmo falou, dá um braço pra lá, dá outro cotovelado pra cá, não deu. Então, assim, é um jogador experiente que não caiu na pilha, mas teve um cartão amarelo. Agora, o Palmeiras, com esses jogadores, precisa, sim, de aprender, porque dentro de casa, principalmente, parece que isso fica mais forte. A expulsão do Vitor Hugo, do primeiro jogo, foi diferente. Perdeu o tempo da bola, sei lá o que e tal, mas quase prejudica o Palmeiras. Agora o Dudu, quase prejudica. Vai chegar uma hora que vai prejudicar uma atitude intempestiva. O curioso desse lance do Dudu, amigos, é que esse acabou determinando um tempo a mais de jogo. Sim. Né? Porque ele está querendo ali jogar e o adversário não quer que ele jogue. Tá? É a catimba. Entra daqui o treinador, o Léo Ramos, ele foi excluído da partida porque ele deu um bico na bola. E o Willian falou durante a transmissão que ele queria era ser expulso para ganhar tempo. E aí o juiz teve que acrescentar mais tempo ainda ao jogo. Por coincidência, para a sorte do Palmeiras e para quem quis mais ganhar o jogo, foram 5 minutos e depois mais 3, né? E durou 11. E aí tem que agradecer ao árbitro, né? Ele deu 5, botou mais 3 que seriam 8 e o jogo foi até 11, foi até 56. O árbitro teve pulso também, né? Também. Que ali ele não viu o gesto dele pedindo. Mas aquilo teve empurra, invasão de campo. E no finalzinho o Fabiano acabou sendo premiado com o gol. E o árbitro teve pulso, uma chance, né? Teve. O árbitro quase vira a partida. O árbitro teve pulso para terminar a partida, dando o tempo necessário de acréscimos. Milton, Willian, Nori, obrigado pela paciência. Hoje demorou um pouquinho porque a gente foi no Rio. Depois falamos do jogo de Porto Alegre. Mas vocês pacientemente esperaram a gente aí. A gente agradece. Esperaríamos Boa noite. até o amanhecer, se preciso fosse. Grande abraço, amigos.